Enquanto Yujiro-Hama aguardava a luta dele acontecer contra Orochidopo, a criatura mais forte da Terra andava pelas ruas caçando por uma presa. Mas no momento daquela noite, ele percebeu que era ele quem estava sendo caçado. Então ele parava e questionava: "O que você quer?" Alguém aparecia atrás, Yujiro olhava e via Motobi, e o mesmo dizia: "Quando sua luta foi decidida, eu fiquei chocado." Yujiro sorria e dizia: "Chocado?" Motobi se aproximava e continuava: "Fiquei chocado, pois sabia que não teria oportunidade de descontar o que aconteceu 8 anos atrás." Yujiro sorria e dizia: "É sério? Você realmente acha que pode me vencer?" Motobi sorria de volta e dizia: "Acha mesmo que eu viria até aqui e começaria uma luta que eu não pudesse vencer? Eu vim aqui para retribuir o que você fez comigo no passado." Yujiro dava risada e dizia debochando: "Motobi, vamos lá. Você sabe que não pode me vencer. 8 anos atrás você sequer encostou um dedo em mim." Motobi dizia: "Ogro, seu orgulho será sua ruína. E essa é a sua maior fraqueza, seu demônio." Yujiro dizia: "Interessante. Por que um coelhinho não tá com medo de um leão?" A aura dos dois começava a sair e Yujiro olhava pro lado. Em seguida dizia: "Esse parque é perfeito." Motobi gargalhava e dizia: "Tá com medo de enfrentar um mestre do Jujutsu no concreto?" Yujiro respondia: "Não seja estúpido, eu só não quero ninguém interferindo no meu banquete." Eles entravam no parque, Yujiro batia o pé no solo e quando iria dizer algo, o Motobi já estava encurtando. Ele pegava o pulso de Yujiro, girava e pressionava para baixo, mas na mesma hora ele largava a pegada e se fechava, pois um tapa do ogro chegava na sua guarda. Ele voava para longe, batia numa árvore que tremia, mas Motobi pousava tranquilamente. Yujiro dizia: "Essa é a primeira vez que alguém consegue me tocar assim." Motobi falava: "Isso só foi um cumprimento." A aura do ogro saía e Motobi falava: "Desde que perdi pra você naquele dia, eu me devotei durante 6 anos. Recebi todo tipo de golpes intencionalmente. Percorri um longo caminho de sangue e suor, até que finalmente consegui superar todos os golpes que jogavam em mim. Naquela época eu não tinha experiência com todos os estilos, então você me surpreendeu." Yujiro sorria animado, erguia o pé e quando o Motobi se dava conta, galera, o ogro estava na sua frente. Ele descia o pé, mas quando o Motobi percebia, o pé do ogro não visava acertá-lo, e sim era um punho de direita que chegava. Ele saía do soco, mas ao se dar conta, os dedos de Yujiro estavam chegando em direção à sua cabeça. Motobi abaixava a tempo, recuava e pensava: "Beleza, eu consigo ver os movimentos dele." Ele dizia: "Eu posso ver os ataques que eu sequer enxergava 8 anos atrás." Yujiro sorria e falava: "Muito bem, Motobi-zou, dá pra ver que você treinou bastante, então permita-me recompensá-lo por todo o seu esforço." Ele esticava o braço e dizia: "Pode pegar, use qualquer técnica que você quiser, eu estou dando o meu braço pra você." Motobi sorria e de repente, galera, ele puxava o braço com tudo e dizia: "Agora você vai pagar, seu tolo." Mas ao se dar conta, ele começava a escutar um som de camisa rasgando. Ele olhava assustado e questionava: "O que são essas costas?" O ogro pegava ele pela boca, ia para a calça e puxava. Ele girava Motobi no ar, o deixava de ponta cabeça e batia. E o Jiro olhava para ele e dizia: "Sorte a sua que o chão não é de concreto, Motobi." Ele saía andando e Motobi ficava apagado. A cena cortava para o dia seguinte, onde Baki acordava bem cedinho antes de suas aulas começarem. E ele treinava. Lá ele treinava abdominais com peso e se mostrava extremamente motivado, pois ele sabia que precisava se fortalecer urgentemente. Em seguida ele plantava a bananeira com os dedos e um halter no pescoço para dificultar o exercício. Ele fazia várias repetições e finalizava. Baki saía ofegante, ia para as escadas, subia ao piso de sua casa e a cena cortava para momentos depois, onde ele saía do banho, pegava seu uniforme escolar, passava gel no cabelo e estava pronto. A cena ia para um grupo de delinquentes e o líder perguntava: "Você deve ser o grande Takayama, o mais forte do Colégio do Norte." Takayama respondia: "Eu não sou o mais forte daqui, mas eu conheço alguém que realmente é."
O líder da gangue questionava: não é o mais forte? Em seguida divagava: talvez ele esteja tentando me enganar de propósito. Eu perguntei pra todo mundo e geral me disse que ele é o melhor daqui. Takayama questionava: me diga, você não é o tal Ogino da escola Konan? Você é famoso, cara. Todo mundo fala por aí que você gosta de arrumar briga. Ogino dizia: aí moleque, não vai querer chamar reforços pra lutar? Se não, dá o fora daqui e coloca o seu rabinho entre as pernas e vai pra casa. Takayama sorria e dizia: não, eu não preciso. Saiba que se você quer arrumar briga, você encontrou. E eu sou mais que o suficiente. Os membros da gangue começavam a gargalhar até que um sacava uma espada de madeira e avançava. Mas ao chegar perto, um jab acertava o delinquente. Mal sabiam eles que Takayama era um boxeador extremamente bem treinado. Então receber um golpe em cheio de um boxeador daquele calibre, obviamente seria brutal para um jovem comum. Todos olhavam impressionados e Takayama provocava: cara, isso foi perigoso. Você veio rápido demais e eu acabei me assustando, hein? O líder da gangue vinha andando nessa hora, ele se aproximava de Takayama e tirava um taco. O boxeador provocava: sério, o evento principal já vai ser agora? Primeiro me atacaram com uma espécie de cano e agora querem trazer um taco? Só que de repente, galera, o taco era arremessado e acertava o joelho de Takayama. Em seguida, um chute médio chegava, depois um swing no rosto e um direto no meio da cara. E aqui, pessoal, só um adendo: se vocês estão acompanhando os vídeos anteriores do canal, vão se lembrar que Takayama resistiu a um arremesso de uma bola de ferro na cara e não tomou dano algum. E isso mostra a importância de não ser pego de surpresa na obra de Baki. Um lutador preparado para receber o golpe enrijecido é uma coisa, agora se ele é pego de surpresa, o dano será recebido assim como um humano comum. Dito isso, vamos voltar. Enquanto o Takayama apanhava, o Gino questionava: e aí, valentão, cadê o machão agora? Só que nessa hora, galera, Baki aparecia ao fundo e ele dizia: caramba, o Takayama tá ficando mais forte, pena que vacilou. Ogino via Baki e questionava: ei moleque, quem é você e em que ano você tá? Baki respondia: ah, o meu nome é Bakihama e eu tô no 2º ano. Ogino dizia confiante: e diga, garoto, quem nessa escola é mais forte que o Takayama? Baki dizia: bom, eu não sei te responder sobre isso. Ele erguia seu colega e continuava: afinal, existem tantas pessoas fortes por aí que é difícil falar. Bom, é isso, já tô indo nessa. Até mais, pessoal. Ogino ficava irritado com o pouco caso de Baki e avançava. Ele puxava ao mesmo, mas ao golpear, galera, era como bater numa parede e sua mão quase quebrava. E Baki dizia: caramba, isso doeu, cara. Ogino chutava o peito de Baki, mas ele sequer saía do lugar. Era o oposto, o valentão que era jogado pra longe mesmo chutando em cheio. Todos ficavam chocados ao ver seu líder sendo lançado pra trás e Baki dizia: ah, essa não, você sujou minha camisa. Ele se virava e perguntava para uma aluna: ei moça, com licença, será que tem espaço sobrando na enfermaria? O meu amigo tá precisando de ajuda. Um dos delinquentes chegavam em Ogino e questionava: ei chefe, será que esse moleque é o mais forte daqui? Ogino respondia: cara, se ele é o mais forte eu não sei, porém é bom a gente nunca mais voltar aqui nessa escola. Um dos delinquentes dizia: é verdade, se alguém do 2º ano já tá nesse nível, imagina os alunos mais velhos. E a partir de agora, galera, os próximos vídeos serão um compilado em ordem cronológica, direta de momentos que já foram gravados aqui no canal. Por não estar tão datado e não ter nenhum erro de tradução, eu não julguei necessário regravar. Dito isso, eu espero que vocês aproveitem. Num certo dia, num hotel de luxo, Yujirohama jantava. Ele degustava tudo calmamente, a comida, o vinho e todos os tipos de iguaria que tinha lá, até que ele finalmente terminava de jantar e o homem que o servia dizia que alguém havia ligado na recepção. Esse alguém perguntava qual era o quarto de Yujirohama. O ogro perguntava: certo, mas quem era? O homem dizia que o telefone foi desligado antes mesmo dele perguntar. Yujiro se levantava e dizia que iria descansar. Ele não queria que ninguém o incomodasse. O ogro entrava no seu quarto e os funcionários se impressionavam. Aquele homem havia comido uma quantia que apenas 10 pessoas conseguiriam comer. O que era ele? Era um humano?
Um tempo se passava e no quarto que o ogro dormia, ele começava a sonhar. No seu sonho, ele atacava um lutador que se desesperava, mas era inútil. Os seus olhos eram perfurados, os seus dentes arrancados com um único soco. E assim seu sonho acontecia. Ele golpeava e matava, arrancava a orelha e de um a um, todo mundo era trucidado. A luz começava a sumir e o sangue tomava conta do seu contorno. E Yujiro Hama adorava aquele tipo de sonho. Até que de repente, uma aura começava a ser emanada atrás de uma porta. O ogro abria os seus olhos e se levantava. Ele ia até a porta e a aura emanava através de lá. O ogro dizia: "Ah, eu conheço essa aura. Deve ser o Doppo, ou será que é?" Ele não completava a sua frase. Sério, ele abria a porta, porém ao forçar, ele não conseguia girar a maçaneta. Ele dizia: "Que merda é essa? A maçaneta está sendo girada no sentido contrário? Que força é essa?" O ogro se assustava com aquela potência e continuava: "Que força incrível!" E nessa hora alguém falava do outro lado da porta: "Hama Yujiro." O ogro se assustava. Quem estava lá? Não era Doppo. De repente, a porta era golpeada. O ogro via aquela potência e pensava: "Espera aí, ele socou através de uma porta de aço?" De repente, inúmeros golpes chegavam na porta e ele sorria. O ogro devolvia o ataque chutando. Ele abria a porta, porém o corredor estava vazio. Ele olhava de um lado para o outro, via uma porta de saída aberta e em fúria ele ia atrás. Porém, nada era encontrado. A cena cortava para a mansão de Tokugawa. Lá ele conversava com o Baki. Ele dizia que no dia da luta de Doppo e Yujiro, ele planejava que Baki fosse o evento principal. E ele tinha um oponente incrível para o campeão. Ele nunca tinha lutado com alguém desse tipo. Na verdade, e além, Baki seria o primeiro ser humano a experimentar tal arte marcial. E o campeão perguntava: "Impossível, vocês vão colocar um alien capturado pela NASA para lutar comigo?" E Tokugawa continuava: "Baki, talvez não possamos chamar seu estilo de arte marcial." O campeão se interessava e Tokugawa começava a dar muita risada. Ele dizia: "Ambos devem estar surpresos agora, Doppo e Yujiro Hama." A cena cortava para um circo. Naquela noite, os animais repousavam bem tranquilamente. Um homem pegava chaves e caminhava. Ele puxava um pano e um tigre enorme avançava. Sem hesitar, rapidamente o homem pegava a chave e abria. O tigre tomava um susto, porém se preparava. Aquele cara abria uma jaula como se tivesse um gatinho na sua frente. Até que ele saía e fazia a guarda. Era como ele chamasse a fera. O tigre avançava e a cena cortava para o outro dia. Lá, a polícia investigava o ocorrido. O circo havia sido invadido. O palhaço do lugar ficava preocupado. Um tigre com mais de 400 quilos havia sumido. E nessa hora, o policial recebia uma ligação. O cadáver de um tigre havia sido encontrado. A cena cortava para o Shinshinkai. Lá, a polícia fazia a contenção dos civis. E Doppo observava aquele animal morto na frente de seu dojo. Era como uma provocação. Um policial perguntava se ele havia sido atropelado por algum caminhão ou algo do tipo. E o mestre dizia que não. Quem fez isso usou as mãos. Afinal, seu pescoço foi quebrado num único golpe. Os alunos perguntavam se isso era possível, porque até onde eles sabiam, apenas Orochidopo poderia matar um tigre. E o mestre dizia: essa criatura só tem 700 quilos. Muitos conseguiriam derrotá-lo usando suas mãos. E galera, só um adendo aqui. O palhaço do circo, anteriormente, ele diz 400 quilos e o Doppo diz 700. Eu verifiquei essa página em vários idiomas e o Doppo realmente diz 700 quilos aqui, o que deixa duas opções: um erro de continuidade do Itagaki ou simplesmente o Doppo percebeu que o animal tinha tal peso e o palhaço estava errado. Mas enfim, a cena cortava para um homem fazendo uma corrida. Ele chegava até um edifício
tirava sua roupa e vestia um jaleco. A recepcionista perguntava onde o doutor esteve esse tempo todo. O médico respondia: eu estava jogando um jogo de caça. Aquele lá era o Dr. Cureha. Um tempo se passava e ele trabalhava, fazia cirurgias. Ele se lembrava das palavras de seu irmão dizendo: você não sente ódio de Baki Hama? Ele finalizava uma cirurgia de forma magnífica e ao sair da sala, lá estava seu irmão, Koushou, que havia sido derrotado por Baki. E ele perguntava: é sério que você pretende enfrentar Baki Hama? A cena voltava para a sala de cirurgia. Lá os médicos falavam sobre suas habilidades. Ele chamava tal estilo de dança, uma técnica especial que ele inventou aos seus 20 anos de idade. Aquela técnica era baseada em tudo que se sabe sobre anatomia. A cena cortava para uma sala de musculação. Lá alguém adicionava muito peso e os alunos da academia se perguntavam: espera aí, tem pelo menos 500 quilos naquela máquina de agachamento? E sorrindo, Cureha dizia treinando: eu recuso, Koushou, eu não pretendo te vingar. Enquanto agachava facilmente com meia tonelada, ele continuava: eu apenas desejo mostrar o resultado dos meus trabalhos no mundo da luta, nada mais. Você aprendeu o Karate Himokiri, porém eu sou diferente, eu tenho um corpo de um super-humano, faço as coisas do meu próprio jeito. O meu corpo é perfeito. Podemos dizer que a minha explosão é como a de um boxeador peso pesado. Eu me movo como um velocista de ponta. Sou flexível como um wrestler. E eu tenho a resistência cardíaca de um maratonista. Ou seja, o meu corpo é perfeito. Ele tirava sua roupa e continuava: na verdade, o meu corpo é supremo. Fora minhas habilidades que estão em pés de igualdade com o maior artista marcial do mundo. Nesta hora, Koushou dizia que sim, o corpo de seu irmão estava além de tudo, ele era um super-humano realmente. Seu estilo era mais perigoso que o seu próprio karatê. E nessa hora algo chamava a atenção dos dois. Um homem perguntava: quem é esse merdinha aí? Ah, sim, eu ouvi dizer que você é o único japonês capaz de levantar mais de 1 tonelada. Mas me diga, que tal fazermos uma competição de supino para ver quem levanta mais peso? Nessa hora, Koushou se assustava. Aquele homem sabia da potência do seu irmão e mesmo assim o desafiava, ou seja, poderia ser perigoso. Ele fazia guarda, porém Cureha o impedia. E o doutor dizia: cara, os seus músculos são patéticos, eles são músculos da pior espécie, são feitos apenas para mostrar para os outros, não são funcionais. Com esse nível de muscularidade, você iria ficar cansado depois de levantar uma mera janela. Ao falar isso, um golpe em cheio chegava no meio da cara do doutor. Seu irmão, Koushou, queria atacar, porém Cureha gritava para ele se acalmar e sorrindo ele continuava: eu quero que você diga para a polícia que seu irmão quase foi morto. O Brutamonte atacava, mas acertava apenas uma imagem residual. Cureha estava atrás dele e seu irmão pensava: espera aí, que velocidade foi essa? Ele se lembrava das palavras de seu irmão: a mobilidade de um velocista. E Cureha chamava a atenção do valentão. Ao se virar, um gancho chegava e Koushou continuava a pensar: a explosão muscular de um boxeador peso pesado. O homem ia para trás, mas para não cair, ele agarrava. Porém, nessa hora, o doutor agarrava de volta e um suplex acontecia. O valentão era jogado de cara no chão e Koushou pensava: e a flexibilidade de um wrestler? O doutor brincava. Ele dizia que seu irmão deveria falar para a polícia quando eles chegar. Eu poderia ter sido morto aqui com esses golpes. A cena cortava para a casa de Doppo. Lá ele ficava pensativo. Ele dizia: é amanhã. O grande dia finalmente chegou. A cena cortava para um prédio agora. Da janela, o ogro observava a cidade. Ele aguardava ansioso para o dia seguinte chegar. Agora, a cena ia para Baki, que fazia seu treino aguardando o evento chegar.
no Tokyo Dome, um dos maiores eventos da história iria acontecer. Na manhã do combate, ele acordava e tomava banho de balde. Sua esposa observava e compreendia que seu marido estava preparado para aquele confronto. O narrador começava a contar que Orochidopo completou 55 anos de idade. Sua força, velocidade, energia e técnica estavam no seu auge. Porém, esse seria o último ano que ele poderia se orgulhar de tal proeza física. Sua esposa ia até ele e elogiava sua aparência. O mestre ficava envergonhado e perguntava: "Você acha que eu vou perder essa batalha?" Sua esposa sorria e dizia: "Ninguém pode derrotar Orochi, o devorador de homens." Um tempo se passava e Doppo era buscado por um aluno. Sua esposa se despedia preocupada, afinal, ele estava caminhando para a maior calamidade do planeta. No Tokyo Dome, Yujiro dormia bem calmamente e Stridon pensava: "Ogro, você lutou comigo nas guerras ao redor do mundo, Chipre, Moçambique, Camboja, Afeganistão. Você era um só com seu corpo, usando ele como uma arma nessas guerras. Era como se uma besta estivesse solta em meio ao campo de batalha. E com suas ambições, você ganhou a alcunha de o Ogro. E hoje à noite, nessa luta, eles irão entender o motivo de você ser chamado de Ogro. Talvez, depois disso, esse artista marcial que quer enfrentá-lo entenda os limites de sua força." Stridon começava a observar e era como se um leão dormisse naquela sala. Paralelo a isso, o Mestre Doppo já havia chegado no evento. Ele ajeitava seu kimono e estava pronto. Na arena, o apresentador vibrava com a plateia. Ele dizia que naquela noite ocorreria um evento especial. O Korakuen iria sediar 2 espetáculos. O primeiro seria o Ogro Yujiro Hama contra o deus do karatê Orochidopo, e a última luta seria Baki Hama contra o gênio Dr. Kureha Shinogi. E sem muita enrolação, aquele evento começava. Doppo era chamado. Enquanto entrava e era anunciado, Baki olhava para o mestre e notava-se que ele estava preparado. Ele cumprimentava o campeão e passava. O maior karateka do mundo entrava no solo sagrado para o mundo das lutas. O apresentador questionava: será que ele é tão forte quanto dizem? O mestre sorria, sentia o ambiente e adorava. Porém, de repente, uma mureta de madeira saía voando e caía no meio da arena. O ogro nem esperava ser chamado para lutar. Nessa hora, Stridon chamava o ogro e dizia que se ele quisesse tirar a camisa, ele poderia dar para ele segurar. O ogro topava e nessa hora o mestre Doppo sorria. Uma brecha havia sido dada, então ele iria aproveitar. Ele saltava e Yujiro começava a ser estrangulado. O juiz perguntava o que deveria ser feito, afinal o mestre atacou antes da luta começar. Tokugawa sorria e pedia para ele apenas continuar. Ali era o Tokyo Dome, não um evento esportista. O tambor soava e a luta continuava dali mesmo. O estrangulamento era perfeito. Os alunos do Shinshinkai diziam: mas o que está acontecendo aqui? O nosso dojo deveria ensinar as crianças sobre a moral e os bons costumes. Por que o mestre está fazendo isso? Motobi dizia que numa luta de verdade, esse papo de regras e justiça, isso não existia. Aquilo não era um esporte, e sim uma luta real. Na luta, o mestre provocava: e aí, ogro, ficou surpreso? Esse é o estilo do Karate Orochi. Mas eu admito, você está segurando mais de 100 quilos em suas pernas, enquanto é estrangulado por mim. Permita-me elogiá-lo. E ao falar isso, o ogro disparava e começava a subir as arquibancadas. Ele saltava e do céu eles começavam a despencar. Quando eles chegavam próximo ao solo, o ogro erguia sua mão e mandava uma cotovelada, junto da colisão com o solo. Porém, Doppo não estava mais lá.
Da poeira, um chute chegava, o ogro bloqueava e era arrastado para longe. E num instante, o mestre estava na sua cara, carregando outro chute. Ele atacava, porém novamente o ogro bloqueava. Ele o girava, o mestre era arremessado para longe e as pessoas diziam que aquele feito era algo absurdo. Como assim aquele cara jogava um homem forte de 100 quilos como se fosse uma bolinha? O que estava acontecendo ali? Porém, o mestre girava no ar, se reposicionava e voltava atacando. O chute explodia na guarda do ogro e a torcida começava a enlouquecer. O mestre parava em guarda e Yujiro começava a sorrir. Ele baixava suas mãos e dizia: "Isso foi incrível, com toda a certeza, essa é a melhor noite de todas." Nessa hora, Motobi se assustava. Os alunos do dojo do Doppo diziam por que ele parou de fazer guarda. Desse jeito, ele vai se ferrar. Motobi gritava para Doppo fugir de lá imediatamente. Diferente dos outros, Motobi entendia que aquela situação era perigosa, porém o mestre pedia para ele fazer silêncio e se acalmar. Ele sabia que o ogro não estava andando sem guarda na sua frente. Aquilo ali não era uma movimentação normal. Ele sabia muito bem disso. Porém, ele não iria recuar. Esse era o estilo do seu karatê. O ogro ouvia aquelas palavras caminhando até que ele parava na frente do mestre. Dentro de seu alcance, Doppo atacava. Porém, o ogro saía do golpe, puxava o mestre pela gola de seu kimono e com o cotovelo ele acertava o rosto. Com seu joelho, as costas eram alvejadas. O mestre era solto e caía ferido no solo. Ele sangrava e as pessoas se perguntavam o que aconteceu ali, como tudo mudou de repente. Motobi explicava que aquele estilo era o Udonji, ou melhor, o Dunji, uma arte marcial secreta passada aos primogênitos da família real Rikyu. Tal técnica tinha como a principal arma a caminhada. Tal andar era tido como invencível. Nela, a postura central do corpo ficava alinhada, sem oscilações. Assim, não existia aberturas. Inimigos que atacavam descuidadamente eram obliterados. E preocupado, o Motobi continuava: "Eu fiquei sabendo que o ogro dominou todas as artes marciais existentes no mundo. Mas será possível que ele conhece até mesmo os segredos da família real?" Os alunos do Shinshinkai ficavam abismados. Eles não sabiam que existia alguém além de Doppo. Enquanto isso, o mestre começava a se levantar. Ele sangrava, mas ainda assim estava animado. Ele dizia: "Isso foi interessante, eu admito. Sempre tive a curiosidade de experimentar a técnica secreta da família real." O ogro dava risada e falava: "Se você acha que aguenta, eu posso te mostrar muito mais disso." Doppo falava que não precisava, uma vez já bastava. Ele fazia guarda e Motobi se impressionava com aquela postura do mestre. E o ogro continuava avançando. Esferas mostravam seus raios de alcance. Aquele estilo do mestre era o Seikuken, a zona de domínio. O ogro entrava no território inimigo e chegava perto, porém o mestre não atacava, ele não se afobava. Yujiro percebia a qualidade do mestre em não ficar tentado a atacá-lo, mesmo quando ele invadiu o seu espaço. O ogro dizia: "Este é o grande Orochi." O ogro atacava, mas era respondido com um soco no peito. O soco do mestre Doppo explode o aço, mata tigres. Então, a criatura mais forte do mundo experimentava tal soco em cheio. O ogro atacava novamente e outro soco acertava antes. E assim se repetia. 5 golpes explodiam no ogro. Motobi dizia que com aqueles golpes, as costelas de Yujiro deveriam estar destruídas. E finalmente a criatura mais forte da Terra se curvava. Motobi explicava que com o Udonji você não mostra nenhuma abertura e deixa o inimigo atacar. E nessa hora você golpeia de um ponto cego.
Tal técnica permite encontrar uma brecha quando se está numa zona de perigo. Já Doppo usou outra técnica, a posição Maebo como resposta. Tal forma seria como um muro de ferro contra o estilo do ogro. Atacar no seu raio era cair numa armadilha, porém a brutalidade do ogro ignorava tal situação, mesmo sabendo o que iria acontecer. Ele atacava involuntariamente, como um predador que vê a sua presa, e Doppo estava preparado, esperando ansiosamente por um adversário tão forte. E para piorar, Yujiro Hama havia levado 5 disparos que saíram como tiros, e tudo isso bem no meio do tronco. Na luta, Doppo dizia: "Fique em pé, Hama." Dizem por aí que mesmo o coice de uma zebra em grandes felinos é capaz de causar uma dor incomparável, mas eu sei melhor do que ninguém que você não tomou dano nenhum de todos os meus golpes. Você tá fingindo esse tempo todo. E nessa hora, o ogro começava a gargalhar. A arena gelava. Como assim não havia acontecido nada? E nessa hora, Yujiro explicava: "Eu já pulei de penhascos com centenas de metros de altura. Um único erro meu significava a morte instantânea, mas a habilidade que eu adquiri quando meu corpo tombava nas pedras foi algo incrível. Fora a resistência anormal. E é como você disse anteriormente, essa luta é como uma briga de um leão contra uma zebra. Mas eu te digo, Doppo, eu não tenho só essa resistência anormal. Está na hora de você experimentar os golpes da fera que destrói ursos polares." Doppo se preparava e o ogro avançava. Uma sequência vindo de inúmeros ângulos acontecia. Botobi olhava aquela situação e dizia que Yujiro não era humano. Hanada, que estava do seu lado, dizia que não conseguia acompanhar as velocidades dos golpes que eram disparados. E tudo que o mestre poderia fazer era se fechar. Cada golpe explodia na sua guarda numa potência absurda, até que o seu corpo começava a ceder. Ele ia para trás e se apoiava na mureta. Botobi dizia que os golpes do ogro cortavam como uma espada, então mesmo Orochidopo bloqueando, ele não iria sair ileso. E naquele momento, o inesperado começava a acontecer. O mestre olhava. Os olhos do mestre eram como os de um camaleão. Ele se mostrava estranho. O que era aquilo? O ogro gostava e atacava, porém tudo era defendido agora. Botobi explicava que possivelmente aquele era o Sangan. Nos tempos antigos, em um lugar conhecido como a capital do karatê, monges usavam essa arte indiana como autodefesa. Assim, eles eram capazes de olhar para todas as direções e repelir as flechas lançadas de todos os cantos. Tal técnica era lendária. Ela foi criada ao observarem um camaleão. Porém, para controlar os movimentos de seus globos oculares, você precisa ter um controle perfeito dos tendões dos seus olhos. Teoricamente é possível, mas na prática é outra história. Mas para Orochidopo, tal técnica havia sido dominada. E o mestre perguntava: "Qual é o problema, ogro? Por que parou seus ataques?" Yujiro dizia que não esperava um velho usando o lendário Sangan. Porém, ainda assim, tal técnica, por melhor que seja, ainda era humana. Ele atacava e Doppo bloqueava. De repente, o pulso do ogro estava cortado e tudo lançado por Yujiro havia sido bloqueado. Doppo provocava. Aquilo também não funcionou, senhor ogro. Não subestime as técnicas humanas. O karatê é uma forma de combate aperfeiçoada por humanos durante 500 anos. E agora você vai experimentar isso. A cena cortava para Baki, chegando no meio da multidão para ver aquela luta. E nessa hora, Yujiro estava sendo jogado de costas na mureta. A criatura mais forte do mundo estava sendo pressionada. E Yujiro pensava: espera aí, por que eu não consegui me esquivar disso? Doppo dizia: eu aprimorei meus golpes todos os dias por 50 anos. Nem mesmo os reflexos de uma fera podem acompanhar. Por isso, observe, o mestre atacava e Yujiro era acertado. Ao se virar, ele via Baki assistindo ele ser pressionado. As pessoas notavam que o campeão da arena estava lá.
Yujiro se sentia humilhado e, como resposta para tal humilhação, o ogro decidia ficar sério. Sua camisa rasgava e nessa hora a cena cortava para um restaurante. Lá um homem dizia que já foi campeão olímpico, ele foi campeão 10 vezes seguidas. As pessoas contavam por aí diversas histórias sobre a sua aposentadoria, mas a grande verdade é que o judô era sua vida. Ele não abandonaria seu esporte por motivos banais. O que aconteceu foi que numa manhã após as Olimpíadas, um homem como uma sombra, liberando todo o seu instinto, apareceu na sua frente. Ele foi surpreendido, estapeado por mãos vindas do nada. Naquela situação, obviamente ele apelou para usar o seu judô, porém ele se enganou. Aquilo era uma situação real, não era um esporte. Assim ele foi jogado no chão com muita facilidade. Ele não sabia o que iria acontecer naquele momento tão traumático. Tal ser tinha vantagem sobre a sua vida, e após esse ocorrido, ele perdeu as contas de quantas vezes ele sentiu as costas daquele homem chegar até ele. Ele contava que viu perfeitamente. As costas daquele homem eram definidas, mas a verdade era como se um demônio estivesse sorrindo para ele. Após ver isso, mesmo ele, que esteve no topo do mundo, se vangloriando por ser o melhor lutador, após aquela situação, ele decidiu abandonar tal vida. Agora ele se dedicaria ao seu restaurante. Seu objetivo era preparar os melhores pratos do Japão. A cena voltava para o Tokyo Dome e lá estava, às costas do ogro. O mestre avançava, Yujiro se virava sorrindo e uma sequência começava a ser disparada. Os chutes acertavam o rosto, o estômago, o soco lançado acertava perfeitamente. Porém, tudo o que acontecia era que o nariz do ogro sangrava levemente e seu lábio escorria um pouco de sangue, mas ainda assim ele sorria. De repente, o dedo de Doppo era quebrado. Em seguida, ele era lançado para longe. O mestre levantava com dor e colocava seu dedo no lugar. E nessa hora, Yujiro pensava: Orochi Doppo, você é demais. Eu treinei tanto e mesmo com o dedo quebrado, você já o consertou. Eu admito, você tem meu respeito. Agora, minha verdadeira face, que já matou inúmeros, irá aparecer. Irei te mostrar isso como recompensa. Ele pedia para Baki observar bem e se lembrar do que iria acontecer ali. A Demon Back era ativada, a verdadeira forma do ogro. O narrador contava que sua carne cresceu de repente de forma anormal. Era como se uma rocha estivesse naquelas costas. A sua construção muscular era como a face de um demônio. Stridon via aquilo e dizia: que Deus tenha piedade de você, Orochi Doppo. O mestre não conseguia entender nada, ele não falava nada. A arena lotada ficava em silêncio, até mesmo Baki. Aquela foi a primeira vez que ele viu tal coisa. Stridon colocava a mão no ombro do campeão e dizia que ele estava quase chorando ali, pois finalmente ele viu a verdadeira face do seu pai. Stridon contava que no passado, nos campos de batalha, Yujiro foi chamado por muitos nomes. Ele encarou assassinos treinados e armados, mesmo sem usar armas ou facas. Para driblar a desvantagem, ele transformou seu corpo numa arma, naquela época muito difícil. Tal cenário, armas contra punhos, seria aterrorizante, porém ainda assim, Yujiro Hama se acostumou. Na verdade, era diferente, ele se satisfazia com tal cenário. Suas técnicas aprimoradas para a autodefesa se tornaram totalmente armas voltadas para a batalha. E foi aí que o demônio apareceu em suas costas. Ele dizia para Baki que o uso de seus músculos para o combate, quando extremamente treinados, irão alcançar uma rigidez incrível. Porém, o caso de Yujiro eram diferentes, não eram músculos criados com treinos de musculação. Ali, era resultados de um constante refinamento. A cena voltava para o ogro, ele avançava e um golpe acontecia. Ao defender, um pedaço do braço de Doppo era arrancado num único golpe, e em seguida uma sequência chegava. Cada golpe arrancava pedaços, o mestre colapsava de dor e Yujiro sorria.
Baki notava que bloquear não iria adiantar. A aura do ogro começava a deformar o ambiente e Stridon alertava o campeão. Não importa o quão rica seja a história do karatê, ele foi criado para ser usado contra humanos. Quando Yujiro fica sério, ele já não pode mais ser considerado um mero humano. Nesta hora, Doppo compreendia que o seu karatê não teria efeito. Na plateia, Suedo enlouquecia. Como assim o karatê não vai funcionar? Ele entrava na arena e atacava o ogro. Ele exclamava antes de seu ataque: o karatê não vai perder aqui. Mas nessa hora, ele estava sendo acertado. Ele voava para longe com um mero toque. Porém, tal brecha era o suficiente para o mestre atacar. Ele preparava uma técnica antiga, vinda em segredo da Finlândia. Ele puxava seus braços e investia. Suas mãos agora buscavam matar a criatura mais forte. Porém, sorrindo, como num raio de luz, um ataque acontecia nos ouvidos do mestre. Os reflexos de um demônio havia superado o karatê, refinado diariamente por 50 anos. Baki se chocava. A cena cortava para a esposa do mestre, que tinha uma sensação estranha. Na arena, o sangue saía pelo ouvido do mestre. A consciência de Doppo sumia e ele começava a cair. Ele batia no chão e as costas do demônio voltavam ao normal. Elas diminuíam consideravelmente. Os olhos de Tokugawa se enchiam de lágrimas e ele pensava: eu me arrependo de ter feito isso, eu não deveria ter organizado essa luta. Enquanto o ogro saía, o inesperado começava a acontecer. Doppo estava se levantando, a sua aura estava saindo, ele se levantava e seus ferimentos nos era contado. Fraturas total, um dedo mindinho, 2 no antebraço direito, uma no esquerdo, uma na costela esquerda e uma fratura na mandíbula. Fraturas parciais, uma no antebraço direito, 2 no braço direito. Fêmures esquerdo e direito, um de cada lado. 8 lacerações, 26 contusões. Fora isso, ele tinha uma hemorragia cerebral e hemorragia nos tímpanos. E o Yujiro via aquilo e pensava: então você ainda vai me deixar continuar te atacando? O mestre avançava e Baki gritava para parar. O ogro sorria e agradecia. O rosto de Doppo era acertado, o seu olho segurado e golpeado. E agora, um olho já não pertencia mais ao mestre. Doppo se contorcia com dor, mas ainda assim em guarda. O ogro se preparava e a Demon Back voltava. Ele erguia a mão e pensava: não esperava usar isso essa noite. Ele puxava seu corpo carregando o golpe e se mexia numa velocidade absurda. Ele desaparecia. As pessoas se perguntavam: cadê ele? Yujiro sumiu? Num instante, um passo acontecia e o mestre Doppo o aguardava sorrindo. Nessa hora, um soco chegava no seu peito. O coração era o alvo. Os sinais vitais de seu coração paravam. Todos se chocavam com aquela situação. Stridon dizia para Baki que os músculos do ogro foram dados pelo próprio Satã, um corpo feito para matar e destruir. Sua técnica, velocidade, timing e força destrutiva, tudo estava além da compreensão humana, ou seja, ninguém na Terra poderia parar Yujiro Hama. O ogro recolhia seu punho, olhava ao mestre e se virava. A consciência de Doppo já não existia mais. O ogro começava a sair da arena e o juiz entrava na sua frente. Ele dizia que abandonar a luta resultaria numa desistência. Yujiro encarava e dizia que ele já estava morto. Orochi-Doppo havia morrido em pé naquela noite. O choque da arena era nítido. Eles presenciaram um demônio caçando naquela noite. Tokugawa entrava desesperado e chorava nos pés do mestre. O juiz erguia a mão e agora eles tinham um vencedor. Tokugawa gritava com seus funcionários para eles levarem o deus da guerra imediatamente para a sala médica, e assim era feito. Lá, o médico dizia que seu pulso havia parado, era impossível trazê-lo de volta.
Porém, ele ainda assim tentava. Ele pegava um desfibrilador e usava no mestre, porém era inútil. Enquanto isso, a luta de Baki começava a se aproximar do horário. O campeão era chamado, porém ele não conseguia parar de tremer, preocupado com a situação. Motobi olhava o estado de Baki e dizia: "Campeão, o que tá acontecendo aqui? Você não para de tremer. Pelo jeito, você já não é mais o mesmo. O que aconteceu lá foi um combate de vida ou morte. Baki deveria estar preparado para tal cenário." E nessa hora, alguém pedia licença. Ele soube que um ser humano havia sido quebrado naquele dia. Era Kureha, o oponente de Baki. Ele pedia para dar uma olhada no mestre. O doutor do Tokyo Domo, que cuidava de Doppo, conhecia quem era, e Kureha dizia: "Doutor, então o senhor me conhece, eu gostaria de cuidar de seu paciente." O doutor dizia que nenhum médico teria ajuda de Kureha. O que acontecia ali era uma situação totalmente atípica. Kureha ia até o corpo do mestre, erguia suas mãos e alguns pontos começavam a ser tocados. Ele pedia agulhas para a enfermeira e dizia que daria uma palestra para os lutadores ali. O tema seria o corpo humano. Ele pegava a agulha e dizia: "Existem razões para tudo, incluindo o corpo humano. Conhecer essas razões já facilita as coisas. Se você souber disso, é possível reviver um corpo, mas ao mesmo tempo você pode destruí-lo. Mas é possível reviver um corpo que já foi destruído. Na verdade, nem é tão difícil assim." Ele abria as mãos e dizia: "Anestesia completa." Ele erguia o mestre e seus pontos começavam a ser tocados. Ele pedia para todo mundo dar um passo para trás. Kureha enfiava a mão no tórax de Doppo e com a sua mão no coração do mestre, ele continuava a dizer: "Se você for completamente familiarizado com o corpo humano, você pode controlar o coração sem machucar sua pele, e tudo isso sem muita dificuldade." O doutor do Tokyo Domo compreendia que o coração estava sendo massageado e Kureha continuava. De pouco a pouco, até que os sinais inexistentes nos era mostrado. De pouco a pouco, leves sinais começavam a existir. O corpo desfalecido do mestre nos era mostrado, até que de repente ele acordava. Kureha soltava e dizia: "Eu o revivi, agora ele pode respirar por conta própria. O resto é com você, doutor." Ele olhava para Baki e para os outros lutadores e dizia: "Parece que isso deixou vocês um pouco confusos, esse papo sobre a vida e a morte. Porém, saibam que para nós, médicos, tais situações acontecem diariamente." Ele olhava para Baki e dizia: "Não precisa ficar mais preocupado. Fora isso, você não me parece muito bem, campeão. É a sua primeira vez vendo a vida e a morte?" Ele esticava sua mão e segurava o rosto do campeão. Ele dizia: "O choque de ver a morte de um amigo colocou seus órgãos circulatórios em um pequeno estado de pânico. Mas será que você está bem? Porque você está prestes a lutar com o corpo mais bem construído da história." Ele batia nas costas de Baki e dizia: "Vamos lutar de forma justa." Ele saía e continuava: "O que aconteceu aqui e agora foi uma palestra sobre o renascimento. A próxima será sobre a destruição. Eu espero que vocês prestem atenção." Em choque, Baki se dava conta que ele não poderia vencer Kureha. Baki ficava chocado, seus músculos estavam frios como gelo. Travados, tal choque o impedia de ser quem ele realmente era. Tirava seu ímpeto para o combate. Já Kureha estava no seu ápice. Seu irmão, Koushou, notava que ele planejava matar o campeão do Tokyo Domo. Ele dizia que não se importava se o campeão estava em estado de choque ou não. Se a partida durasse menos que 10 segundos, não tinha problema nenhum. Sua proposta ali era mostrar a maior e mais rápida apresentação de destruição. Kureha dizia que os artistas marciais eram arrogantes, pretensiosos. A ideia deles achar que eram os únicos especialistas em destruir o corpo humano o incomodava. Então, naquela noite, ele mostraria quem eram os verdadeiros especialistas, médicos ou artistas marciais.
A cena voltava para a sala que Baki se preparava, e nessa hora uma mulher chegava. Ela pedia desculpas pela interrupção, porém antes dele lutar contra Kureha, ela precisava conversar com o campeão. A mulher pedia para outras pessoas entrar na sala, e várias pessoas chegavam. Ela dizia que todos ali, inclusive ela própria, eram vítimas de Kureha Shinogi. Baki perguntava como assim vítimas, e ela continuava a explicar. Tudo que tal médico fez até hoje foi feito com a intenção de estabelecer sua reputação. Ele se tornou conhecido internacionalmente como um grande especialista do corpo humano, porém isso foi feito a custas do sofrimento alheio. Seu corpo está longe de ser algo humano. Ele se submeteu a experimentos, mas antes disso ele testou as pessoas. Elas eram suas cobaias e por repetidas vezes eles foram seus experimentos. Seus registros médicos renomados foi à custa de muito sangue alheio. Seus métodos eram malignos, lotados de crueldade. Os que estavam naquela sala poderiam até ser considerados abençoados, por mais que machucados pelo Dr. Kureha, mesmo dormindo todas as noites rangendo os dentes, sem força física alguma, eles ainda estavam vivos. Porém, eles jamais perdoariam o que ele fez. Por isso, eles estavam ali para pedir apenas uma coisa. Eles gritavam juntos: vai com tudo pra cima desse cara, Baki. Ao escutar isso, o campeão se sentia motivado. Agora ele tinha um propósito. Tal cenário era como uma explosão de energia no campeão. Um tempo se passava e a hora da luta chegava. Kureha Shinogi era o primeiro a entrar. O doutor exalava confiança, soberba. Ele pegava uma bolsa térmica, puxava o ar e assoprava. A bolsa inflava e explodia. Botobi via aquilo e falava: que poder incrível no pulmão. E nessa hora seu irmão jogava um pneu para Kureha. Ele posicionava seu braço e o seu pé, e ele puxava com tudo para cima. Ao forçar, o pneu era rasgado facilmente. Porém, ao se darem conta, Baki já estava lá, apenas observando aquelas demonstrações friamente. O juiz entrava no ringue e chamava os lutadores para o centro. Ele passava as regras e a exibição de Kureha continuava. Agora ele rasgava sua roupa, mostrava os seus músculos. Ele se orgulhava de ter um corpo supremo. Ele olhava para o corpo de Baki e dizia que ele sequer havia se aquecido. Por acaso ele o subestimava? Subestimava alguém que não era um artista marcial? Ou pior, ele achava que Kureha era um amador? O doutor se virava e finalizava: hoje, vocês lutadores aprenderão o quão pouco sabem sobre o corpo humano. Botobi gritava com Baki no seu canto. Ele dizia: você sequer se aqueceu, seu idiota. Mas ao tocá-lo, ele sentia sua mão queimar. A aura do campeão saía e ele dizia: Senhor Motobi, será que você pode ficar quieto, por favor? O juiz gritava para a luta começar, e nessa hora um disparo acontecia. Quando todos se davam conta, o campeão estava acertando Kureha em cheio. O médico caía no chão e os ataques continuavam. Ele era segurado pelo cabelo e boca, arremessado como um qualquer. Kureha batia na parede e Baki já estava na sua frente. Ele dizia: você vai pagar por tudo que já fez. Não espere sair daqui ileso. Kureha tomava um choque e o campeão continuava. Isso aqui não vai ser uma luta. Ele enfiava o pé na cara de seu oponente e continuava. Isso aqui é punição. Ele iria conhecer o significado da dor. Enquanto sangrava e era golpeado, Kureha pensava: punição? Como assim? Mas Baki não dava tempo dele pensar em nada. Um gancho chegava, depois um chute baixo, rosto e maxilar acertados sem pausa. Quando suas pernas cediam, a joelhada no rosto chegava. Kureha sentia dor e sangrava, e outra sequência de chutes chegava novamente. Depois, uma cotovelada na têmpora esquerda. Kureha perdia a consciência e caía apagado no chão. O campeão comemorava com a plateia. As pessoas lesadas pelo médico observavam aquela situação.
Tudo que Baki estava fazendo ali era por eles, mas quando todos se davam conta, Kureha já começava a se levantar. Com um sorriso no rosto, ele plantava a bananeira. Ele não considerava seu corpo supremo à toa. E o médico dizia: então é isso, meus pacientes te pediram para aplicar justiça contra mim. Kureha gargalhava e o campeão olhava a sério. Os seus golpes não haviam afetado aquele corpo de forma significativa. O médico continuava: nenhum de vocês me entende. Eu usei meus serviços conhecidos ao redor do mundo. O sacrifício de vocês aprimorou minhas técnicas. A medicina mundial me deve muito. Fora isso, eu ajudei todo mundo aqui porque estavam entediados com as suas vidas comuns. Vocês vieram até mim. Olha o quão significantes se tornaram a partir daí. Deveriam ser gratos a mim. As operações feitas em todos aqui foi um sucesso. Mas se querem me julgar, não tem problema. Eu vou aceitar de boa vontade o desafio de vocês. As vítimas se chocavam com aquelas palavras. Ele de fato se orgulhava de seus feitos. Até que o campeão falava: então é apenas isso que você tem pra falar, seu maluco. Você não compreende a dor que causou nessas pessoas. Então me permita te mostrar o que é a dor. Porém, vai ser sem anestesia. Kureha começava a pensar nessa hora: eu não fui capaz de prever seus ataques, foram surpreendentemente rápidos, acabei ficando acanhado, porém agora vai ser diferente. Ele começava a se enrijecer e se fechava, e Kureha concluía o seguinte: minhas análises sobre os seus ataques estão completas, agora o jogo acabou. Baki avançava e Kureha aguardava ansioso. Quando o campeão acertava, um gancho como contragolpe chegava na mesma hora. Mesmo bloqueando, o campeão era jogado para longe. Koushou dizia: o que foi isso? É aquele mesmo gancho que já fez um lutador super pesado flutuar no ar. Quando Baki caía no chão com aquele gancho, ele girava e parava em pé, mas um chute já estava chegando na sua cara. Porém, rapidamente ele se esquivava, mas o doutor seguia. Se Baki tinha velocidade, Kureha queria mostrar que ele também tinha. Ele carregava o golpe, pisava forte e golpeava. O campeão era acertado em cheio e caía de cara no chão. Kureha erguia Baki pelo cabelo, o agarrava e arremessava o campeão de costas no solo. Ele não parava. Pelo cabelo, ele continuava a jogá-lo de costas no chão. A cena cortava para os bastidores. Lá, o ogro se vestia e se impressionava com alguma coisa. Stridon estava dizendo para ele que Orochidopo havia sido revivido. O ogro perguntava: então ele conseguiu enganar a morte naquela condição? Stridon dizia que quem fez isso foi o Dr. Kureha, mas ainda era cedo para surpresas. Afinal, esse cara estava lutando contra Baki. O ogro adorava ouvir aquilo. Ele queria ver agora quem era aquele homem pessoalmente. A cena voltava para o combate. Baki estava sendo acertado sem parar, e lá de cima Yujiro chegava, e Stridon perguntava para ele: ogro, o Baki está em perigo? Yujiro olhava bem e dizia que na verdade não, e na luta os ataques chegavam sem parar, joelhada, cotovelada na nuca, até que de repente Baki perdia a consciência, mas num instante ele já olhava para o doutor e dizia: senhor Shinogi, me desculpa, mas nenhum de seus ataques surtem efeito. Se você continuar assim, mesmo que pela noite inteira, eu te digo que será inútil. E nessa hora, o ogro explicava para Stridon que os golpes jogados por Kureha tinham sim um poder esmagador, mas eram simples socos telegrafados. Seu físico poderia ser impressionante, mas seus golpes não tinham poder suficiente. Não se pode vencer apenas com o poder dos músculos. A cena voltava para Baki. Ele explicava para o seu oponente: toda vez que fui golpeado ou arremessado, você errou todos os meus pontos vitais. Seus golpes soavam como uma massagem para mim.
Por isso eu te digo, não precisa economizar, pode vir com tudo pra cima de mim, eu aguento. Kureha tomava um choque e avançava, mas com um toquinho no joelho ele era acertado. E Baki falava, eu já te falei, é inútil. O doutor caía e Baki continuava. Você acha mesmo que um simples levantador de peso pode me vencer? Nosso mundo não é tão fácil quanto você acha. Por isso, acorda, se levante e me enfrente de verdade. Kureha começava a se levantar e dizia, é verdade, você treinou para lutar contra Yujiro Hama. Eu vou com tudo agora. Então, me enfrente com seu máximo. Baki chutava, mas seu pé era agarrado. Num giro apenas, o campeão estava sendo estrangulado. E Kureha dizia, Baki, meu filho, você sabe qual é o pior lugar para se quebrar um osso? Atrás da escápula. Lá não dá para ser imobilizado. Ele apertava e dizia, é bem aqui. Por isso, vou deixar você experimentar a pior de todas as fraturas. Ele apertava mais e mais e quebrava os ossos de seu oponente. Na arquibancada, Stridon perguntava, o que tá acontecendo lá, Yujiro? O ogro tomava uma bebida, sorria e dizia, veja os detalhes de um estilo de luta e você terá anatomia. Muitos artistas marciais que eu matei eram chatos e entediantes. Eles focavam na construção do corpo humano baseado em experiência própria e nos livros. Mas aquele Kureha Shinogi é diferente. Ele tem conhecimento sobre o corpo humano de verdade. Porém é algo que não existe no mundo das artes marciais. O que ele aprendeu estava nas aulas e nos hospitais. Uma forma diferente da qual eu aprendi. A cena voltava para o combate e Kureha continuava. Agora começamos a palestra, menino Baki. Fique quieto e escute. Agora a gente vai pro seu estômago. Ele golpeava e continuava a explicar. Se acertado com o pulso posicionado a 30 graus, causaremos um dano interno bem efetivo. O campeão começava a vomitar e ele continuava. Agora, iremos pro seu fígado. Ele golpeava e dizia, já aqui no fígado, se acertado num ângulo de 60 graus, abaixo das costelas, do lado direito, teremos uma dor terrivelmente latejante. A plateia se chocava, ele realmente estava fazendo uma palestra sobre o corpo humano. E Kureha continuava, vocês lutadores parecem saber um bocado sobre o dano cerebral, mas o conhecimento é raso, longe de estar completo. No caso do cérebro, em vez de atacar a cabeça diretamente, como vocês sabem, deve sempre se mirar no queixo. Porém, nessa situação, a palma é melhor do que o punho. Ele atacava e continuava, um ataque vindo de baixo, no ângulo de 30 graus. Baki via aquele ataque chegar e pensava, esse cara é muito rápido. Seu queixo era acertado, ele perdia a consciência e de pouco a pouco ele começava a cair. Até que ele batia de cara no chão e o choque na arena era nítido. Seu campeão havia cedido. Kureha dizia, agora o cérebro dele está balançando como um pudim. Mas mesmo que eu diga isso, Baki sequer pode me ouvir. O ogro sorria e gostava do que viu, até que o campeão começava a se levantar. Porém, ele tinha dificuldade e as vítimas de Kureha se desesperavam. O doutor continuava. O espírito de um artista marcial, certamente, é algo que ultrapassa a minha compreensão. Mas eu estou grato por isso. Agora eu posso ir para a última parte da minha palestra. Ele dizia para a plateia, aqui temos um garoto de 17 anos, bem impressionante. Porém, assim como todos, mais de 60% do seu corpo é feito de água. Ele olhava para o ogro lá em cima e Yujiro encarava de volta. Sua palestra continuava. Como o corpo e os órgãos são como uma bolsa cheia de água, o golpe mais efetivo contra eles não é o soco, mas admito só poder fazer isso porque eu sou um médico. Ele se preparava e golpeava. Aquele golpe era o Dashin.
uma técnica que provocava uma explosão de ondas de choque por todo o corpo de Baki. Se o corpo humano tem muita água, tais ondas de choque irão circular com muito mais intensidade. O campeão começava a sangrar e Kureha olhava para o ogro novamente. Ele sorria e Yujiro continuava encarando. Hanada perguntava se aquilo era karatê. Katou dizia que não sabia, era semelhante ao Rokuha, mas ao contrário do karatê, onde o foco é deixar o corpo duro como uma pedra para aí sim destruir seu oponente, o Rokuha chinês tem como foco fluir como água. Essa água absorve o choque vindo de fora, mas usando um Hoken, a água é utilizada para causar choques internos. Dizem que demora muito para dominar tal técnica, por isso Katou não podia acreditar que Kureha havia dominado tal habilidade. Possivelmente ele descobriu por conta própria, afinal ele fez operações quase todos os dias. Kureha compreendeu a estrutura do corpo humano por completo. Nesta hora o doutor chamava o ogro, ele dizia: não deve ter graça ficar apenas assistindo de cima. Se quiser lutar contra mim, vem até aqui agora e lute como um homem. Todos tomavam um susto, o ogro dizia: descer aí, seu moleque insolente, quem você pensa que é? Yujiro saltava sorrindo e Kureha nessa hora gelava. Como um raio, o ogro pousava na arena. Ele dizia: você tem coragem para me chamar assim? Você age como se fosse um grande lutador. Kureha se preparava e dizia: a criatura mais forte da Terra. É assim que te chamam, correto? O ogro se irritava e dizia: você deveria ter ficado quieto no seu canto, somente olhando através de seus microscópicos. Mas ao falar isso, ele olhava para o lado e Kureha olhava em seguida. Era o campeão em guarda, falando pro seu pai ficar fora daquela luta. Ele iria derrotar Kureha e desafiar o ogro mais uma vez. O médico começava a gargalhar e dizia: eu não sei sobre o passado de vocês dois, mas Baki, você não vai ganhar de mim nesse estado. O ogro sorria e dizia: Kureha Shinogi, você vai perder em apenas um único golpe. Ele se virava e continuava: boa postura de luta, Baki, mas se você fracassar, já era. Kureha dizia que o pai de Baki tinha fé no filho. O campeão interrompia e falava: é como ele disse, esse será meu último ataque. O doutor perguntava: vamos lá, Baki, acha mesmo que vai conseguir me derrotar com um único golpe? Baki dizia: bom, minhas costelas estão destruídas, não vou conseguir usar meu braço direito, mas com um único golpe do meu punho esquerdo, eu tenho certeza que eu vou te derrubar. Kureha zombava daquelas palavras e o ogro dizia: tudo ou nada, Baki. Depois disso, você pode me desafiar novamente. Kureha começava a zombar. Então você tem uma técnica da morte guardada, mas por que não usou ela antes? Baki dizia que era igual o que o Kureha fez. Ele guardava tal potência para enfrentar seu pai, o Jirohama. Kureha se enrijecia e dizia: entendi. Se esse é o caso, então você deve ser cuidadoso agora. Baki respondia: não adianta, qualquer defesa será inútil. Ele se preparava e Kureha começava a pensar: espera aí, ele tá falando sério? Me derrubar em um único ataque? Esse garoto nem pesa 70 quilos, eu o excedo em 129 quilos. E aqui, galera, nota-se que o Kureha disse que tem 120 quilos a mais que o Baki. Se for isso mesmo, é muito peso. E nessa hora, a mente de Koushou começava a divagar. Um acerto, uma morte. No mundo do karatê, isso foi quase um ideal perfeito ao longo do tempo. No entanto, recentemente, as regras do sistema de contato livre para as lutas quebrou essa superstição de golpes únicos. Ele se lembrava do seu mestre dizendo que em lutas de oponentes equivalentes, terminar o combate num único golpe é praticamente impossível. Porém, no karatê, num nível extremamente avançado, se você cumprir certas condições, pode ser possível. Pelo menos na teoria é assim. Tal nível só pode ser desbloqueado
com muito conhecimento de causa. A cena voltava e Koshou compreendia que Baki conhecia aquelas técnicas. Ele sabia desbloquear tal potencial destrutivo. O campeão atacava e Kureha pensava: meu rosto está completamente protegido. Se ele me acertar, vai ser no corpo. E se ele golpear tal região, eu não terei problema algum. Meu abdômen pode parar socos do próprio Yujiro Hama. No fim das contas, terá apenas um golpe normal no corpo. Eu não preciso me preocupar. O golpe de Baki chegava e Kureha continuava. Certo, ele está mirando no meu estômago. Isso não vai ser problema para mim. Eu te digo, após você golpear, você será destruído, campeão. O soco chegava e o impacto era colossal. Era como se explodisse no estômago de Kureha. Ele começava a cuspir sangue. Ele perdia a consciência e caía no chão. O juiz pulava na arena e gritava: a luta acabou. O campeão ajoelhava e começava a vibrar com a plateia. Ele definitivamente mudou toda a luta num único golpe. Yujiro sorria e dizia: ah, então era isso que você estava escondendo. O Gol Taijutsu. Eu sabia, ninguém além de você pode me surpreender desse jeito. Ele continuava a explicar. No momento do impacto, o lutador endurece seu corpo ao máximo. Quando você usa isso no momento certo, como se fosse um soco Seiken do Karatê, todas suas juntas irão se fixar. Mas se você conseguir usar tal técnica com eficiência, seu punho vai acertar com todo o seu peso. Se Baki pesa 70 quilos, seu golpe sairia como uma bola de ferro de 70 quilos, porém voando em alta velocidade. E foi isso que acertou o estômago de Kureha. Katou e Hanada começavam a comemorar com o campeão, até que Baki se levantava e ia até seu pai. Ele dizia: eu estou pronto para te enfrentar. Ele erguia a mão para tocar em seu pai, mas ao relar, ele saía voando para longe. E o Jiro se virava e falava: Stridon, vamos sair daqui. Momentos depois, a cena cortava para uma ambulância, prestando atendimento para Doppo, enquanto o levava para um hospital. E lá o médico dizia que aquele homem na maca era muito bem treinado. As fraturas de seus ossos estavam em 10 lugares diferentes. Sua caixa torácica estava praticamente pulverizada, mas ainda assim ele continuava a respirar. Isso era um milagre. Tokugawa ouvia aquilo e dizia: esse homem já morreu. Ele foi o artista marcial mais forte da sociedade. Hoje ele foi o guerreiro mais forte da sociedade que já morreu. Porém, ele foi salvo pelo melhor médico que existe. A cena voltava pro Tokyo Dome. Lá, alguém soltava um grito ensurdecedor. Era Kureha, desesperado. Seu grito ecoava pelos corredores. 7 homens tentavam contê-lo. Com muita dor, ele cuspia sangue sem parar. Se soltava daqueles homens e continuava a sofrer. O médico da arena dizia que seu estômago estava rasgado. A dor que ele sentia era absurda. E Koshou começava a se lembrar das palavras de Baki. Ele faria Kureha sentir o que era dor de verdade. E nesta hora um funcionário entrava e dizia que o campeão estava ali para visitar Kureha. Koshou pedia para ele esperar um pouco, ia até o corredor e começava a falar para Baki que o estômago de seu irmão estava completamente rasgado. Ele iria precisar fazer uma cirurgia. Baki olhava friamente e dizia: eu o atingi intencionalmente. E digo mais, eu não acho que eu fui longe demais aqui. Koshou falava: Baki, eu entendo, eu e meu irmão não podemos te culpar. Ele começava a se irritar ouvindo os gritos de seu irmão e continuava: mas por que você quer ver ele agora então? Qual é o sentido em querer ver ele sofrendo de dor? Isso vai te fazer mais feliz? O campeão dizia que não era ele quem queria vê-lo. As vítimas do médico começavam a chegar atrás do campeão e entravam na sala. Lá, o doutor se contorcia de dor, vomitava sangue sem parar. Ele finalmente tinha entendido o que era a dor. Uma das vítimas chamava o campeão e falava: Baki, isso já foi o suficiente. O campeão olhava para ele e dizia: o quê? Suficiente? Mas não era isso que você queria? Koshou se irritava ao ouvir aquilo e se preparava para atacar.
mas o médico da arena interrompia e dizia: "Parem com isso, nós precisamos do sangue tipo AB. Tem alguém aqui com esse sangue?" Uma das vítimas do doutor dizia: "Eu tenho." Era uma mulher que ficou cadeirante por culpa dele. Cureha tomava um choque, ele fez tão mal a ela, e ainda assim, aquela mulher estava dando a outra face. Mas ela dizia que ajudaria com apenas uma condição: da próxima vez, eles deveriam ser tratados de forma decente pelo médico. Baki gostava daquela atitude e dizia: "Muito bom, esse é o espírito." Cureha pensava: "Faço aqui uma promessa, que honrarei com minha vida." Cureha saía daquela luta com o estômago rasgado, porém agora ele seria um homem decente que traria muito orgulho para a obra ainda. E assim, pessoal, o vídeo vai chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, like para ajudar o canal. Se não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a gente a chegar nos 400 mil inscritos o quanto antes. Vale ressaltar que se você quer vídeos exclusivos, é só virar membro do nosso canal. A gente tem uma série de vídeos de Kengan Ashura, Ômega, Solo Leveling e etc. Fora um novo que é adicionado toda semana. Bom, pessoal, é isso. Eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.